Professora, só uma Oi. dúvida. Sim, Tem um resumo para hoje, certo? é certo. Eu fiz, a Natália também fez, só que como a gente tá sem internet, a gente pode te enviar amanhã, quando chegar a energia? Deixa eu só ver aqui como é que ficou. Espera aí que eu tenho que dar uma olhada lá no Moodle. O que que eu passei? Tá, porque meu Espera aí. notebook tá em casa e eu tô com o telefone aqui na empresa só. Tá. Espera aí, só um pouquinho. Só para eu abrir o Moodle aqui e relembrar como que ficou, tá? Tá bom. Você viu? Estranho, né? Aqui, então eu passei os slides do programa 5S. Espera aí, gente. Pensando na Érica. Aí eu passei higiene pessoal, higiene do manipulador, uns arquivos, né? Para vocês fazerem atividade, né? Aí tem postar tarefa do programa 5S, certo? Isso. Que Certo. aí, deixa eu ver se eu coloquei. Eu não lembro se eu coloquei aqui o que era para fazer na atividade, na Um resumo, descrição você falou. dos 5 censos, né? Isso. Tá. Isto. Tá, peraí. Hoje é dia 24. Data de entrega, eu tinha colocado a data de entrega para 25, para amanhã mesmo. Mas é para hoje, meia-noite. Então, 25. Vou colocar até 19, tá bom? Tá bom. Aí vocês postam amanhã, tá? Combinado. Aí eu aviso ela amanhã. Muito obrigada. Deixa eu só adicionar um negócio aqui enquanto a gente tá. Só para relembrar aqui, ó. Vou colocar aqui só um lembrete de hoje, tá? Tá bom. Peraí, só um minutinho, gente. No dia. Semana passada foi dia. Hoje é dia 24? Sim. Gente do céu. Ah, tá. 24. Foi na. A semana passada, 17, né? Só tô descrevendo aqui para vocês lembrarem da apresentação, tá? Sobre higiene pessoal. Ai. Dá uma olhada lá depois, tá, gente? Que eu escrevi para vocês, tá bom? Para ficar registrado aí. E aí vocês viram, né, o comunicado que dia 14 provavelmente. E se tudo der certo, a gente volta, né? Sim, eu vi. Sim. Beleza, então. Então vamos lá. Semana 4.
eu vou editar o tópico aqui. Peraí, gente, é semana 4 não, né? Semana 4 já foi. 1, 2, 3, 4, semana 5, né, gente? Que aí depois a aula gravada eu coloco lá para vocês, tá? Certinho. Para quem não tá aí. Certo. Então vamos lá, gente. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Vocês já estão conseguindo ver a tela? Sim. Certinho? Sim. Ok. Então vamos lá, gente. Hoje, então, vocês deveriam, né, apresentar a pesquisa de vocês sobre higiene pessoal, né? Para a gente finalizar essa primeira parte aí, que eu chamo de primeira parte da matéria, né? Para a gente entrar agora nos que sai um pouquinho, mas acaba sendo parte da disciplina, né? Até é uma complementação aí que eu faço da disciplina, falar um pouquinho dos riscos ocupacionais e dos riscos ambientais, né, que podem ocorrer em um ambiente de trabalho, já que a gente está lidando com higiene, né? E isso está diretamente relacionado com a aula que a gente falou do programa 5S, né? Uma das etapas do programa, né, iniciando com o descarte, né, arrumação, limpeza, saúde, autodisciplina, em todos os itens, né, em todos os censos, a gente vê que a higiene é primordial para que não ocorra certos tipos de perigos, certos tipos de riscos, né? E aí, para começar essa explicação, olha lá, gente. Qual que é a relação entre... Isso não está saindo aqui? Peraí. Aí, deu. Qual que é a relação entre higiene, segurança e saúde no trabalho, né? Primeiro, o que seria, né, essa segurança e a saúde no trabalho? Que seria um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, daí entra também, além da saúde no trabalho, a higiene, bem como proteger a integridade física, a saúde e a capacidade de trabalho do trabalhador, né? Assim, pensando que esse conjunto de medidas, né, viabiliza o trabalho, tá? Mas necessita muitas vezes de condições para que o trabalhador tenha, né, a sua saúde, né, garantida, tá? Então, nessa imagem que está aí, né, nessa figura, tem um trabalhador, né, ele está com óculos de proteção, ele está com protetor auricular, né? Além disso, ele está ali mostra as botas, né? No caso aí as luvas, aí tem máscaras, né? O capacete. O que seria isso, gente? Pode falar. EPI, né? EPI, que Exatamente. Olha lá. efetuar um bom trabalho. Isso mesmo. Essa imagem, né, mostra que esse conjunto de medidas, mas que muitas vezes necessitam, né, de algumas ferramentas para auxiliar o trabalhador a evitar esses acidentes, né, a doenças ocupacionais, a gente tem os equipamentos de proteção individual, nesse caso, né, que a gente também denomina como EPI. Além disso, tem os EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva, né? Existe diferença? Existe diferença. Por exemplo, vocês já andaram em alguma indústria? O Sebastião, sim, né? Tá. Aquelas, por exemplo, os corredores, né? Que são
que possuem locais específicos para passagem do trabalhador, né? Locais onde é estabelecida a altura que você pode passar, né? Que você não vai bater em lugar nenhum, né? A temperatura da câmara, e aí mostra lá na imagem que você pode ficar até certo tempo, né? Só com o equipamento de proteção, e aí cuidado ao fechar a porta, né? O que você precisa fazer para destravar a porta? Por exemplo, tem para você andar dentro de uma câmara que é de manipulação com muita gordura, talvez em alguns locais você precisa colocar barras de segurança, né? Nas escadas, o corrimão da escada, né? Faixas no piso, né? Antiderrapantes, tudo isso é de proteção coletiva, serve para todos, tá? Os equipamentos de proteção individual, eles precisam de cada um usar o seu. Ainda mais agora, depois do coronavírus, né, gente? Que a gente viu o quanto é importante você ter o seu equipamento e mais que isso, né? Que você tenha higiene para usá-lo, né? Por que a gente pensa, né, no trabalhador, mas sempre lembrando que o trabalhador faz parte da empresa e ele, como parte da empresa, ele precisa se encaixar em normas, em padrões, né? Padrões tanto exigidos pela legislação quanto para a organização da empresa, como está descrito aí, né? Olha aqui, então, a gente tem que seguir a legislação vigente, né? Aí depende do tipo de trabalho que você desempenha, as normas podem ser diferentes, né? E a organização da empresa, né? Essa organização, aqui nesse caso, eu quero dizer assim, normas da própria empresa, né? Então, cumprindo a missão da empresa, os valores, né? Como a gente viu na aula passada, falando do programa 5S, a gente viu que existe uma série de cuidados, né, de ferramentas que fazem com que o trabalhador torne-se mais produtivo, baseado muitas vezes na qualidade do seu serviço, no seu bem-estar, né? E aqui não é diferente, né? Pensando em segurança e saúde, se o trabalhador se o funcionário trabalha com segurança, ele trabalha mais tranquilo, né? Evita também o que a gente chamou lá de doenças ocupacionais, né? Melhora as relações humanas no trabalho, a satisfação e principalmente a segurança do trabalhador, né? Aí eu adicionei aqui, pessoal, não estou conseguindo tirar esse. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ele volta para cá. Não tem como não. Eu queria tirar isso aqui, tá vendo, gente? Vocês estão olhando aí? Fica a telinha aqui para vocês. Para mim tá falando, que eu tô vendo aqui a lei, né? Das leis da portaria. E agora. Eu acho que só para mim, então. Eu consegui movimentar agora em essa caixinha. Aqui, ó, deu. Pronto. Olha lá, gente. Então, algumas normas regulamentadoras do trabalho, tá? Então, tem a Lei 6.514, né? Como a gente já sabe, essa disciplina, né, higiene industrial e legislação, a gente precisa falar um pouquinho das normas, né, que regulamentam o trabalho. Então, a gente tem essa primeira Lei 6.514 da Segurança do Trabalho, de Medicina do Trabalho, né? A Portaria 3214, que aprova as NRs, né, as normas regulamentadoras, e aí baseado nisso, né, é a consolidação das leis do trabalho, que são relativas à segurança e medicina do trabalho, são 36 normas, tá? Eu vou passar com vocês aqui. E a portaria número 25, que aprova o texto da norma regulamentadora número 9, sobre riscos ambientais. Então, se vocês necessitarem fazer alguma busca, né, vocês têm essas normatizações aí a respeito das leis do trabalho, né? Pensando em higiene, segurança e saúde, tá bom? Aqui, pessoal, então, a gente tem
ele sai do lugar. Deixa eu ver se eu mudo ele de novo aqui. Aí. Olha lá, gente. Então, a gente tem a NR1, disposições gerais, depois tem inspeção prévia, embargo ou interdição. Mais para frente vocês vão ver. O que a NR4, serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho. Depois tem a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, manual da CIPA, né? Quem já trabalhou em indústria sabe, né, bem como que funciona essa comissão, né? Comissão interna. Então, são alguns trabalhadores participam dessa comissão para a prevenção de acidentes, né? Elabora, por exemplo, os mapas de risco, né? Fazem treinamentos, né? Promovem treinamentos sobre o uso de EPIs, de EPCs, tá? NR6, que dispõe sobre equipamentos de proteção individual. NR7, Programa do Controle Médico de Saúde Ocupacional. Depois tem NR8, Edificações. A NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Aí é como ele... Aí tem toda a disposição, tá, pessoal? Se vocês entrarem na internet, vocês acham todas essas NRs, tá? NR11, transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, né? Aí tem um anexo que fala, olha, esse anexo 1 da NR11, regulamentação técnica de procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Então, aí é bem específico, né, gente? NR12, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, daí tem mais um anexo aqui a essa NR, né, sobre o uso de detectores de presença optoeletrônicos. Aí ainda na NR12, o anexo 2, conteúdo programático da capacitação. Anexo 3, meios de acesso permanente. O 5 é glossário, né, onde aquelas palavras que foram utilizadas têm o seu significado, tá? Olha, além disso, gente, olha como tem a NR12, né? Vocês viram aí que é segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Ah, eu trabalho com caldeira, eu trabalho com máquina de panificação, eu trabalho com máquina para açougue, mercearia, eu trabalho com prensa hidráulica, injetores de plásticos, né? Para quem trabalha em empresas de formação de plástico, né? De bobinas, etc. Máquinas e implementos para uso agrícola, guindaste, realização de trabalho em altura, tudo isso, gente, então, tá aí na NR12, tá? Como vocês estão vendo aí. NR13, aí específico, caldeira, vaso de pressão, tubulação, né? Perguntas e respostas. NR14, forno. Aí essa aqui, gente, que eu gosto bastante de falar para vocês, só apagar aqui que deu um risco. Apagador, aí. Bom, aqui, ó, NR15, gente, essa é bastante importante. Atividades e operações insalubres. O técnico em segurança, o técnico em alimentos, eventualmente, trabalhará em situações insalubres, por exemplo, quando ele trabalha com calor, com frio, por exemplo, em câmaras frias, tá? Então, é pago, né? Um adicional para pessoas que trabalham nesses locais, né? E aí essas normas regulamentadoras mostram o que pode ser feito, o que pode ser, quanto tempo a pessoa pode trabalhar naquele ambiente, tá? Aí tem os anexos da NR15, por exemplo, limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Anexo 2, tolerância para ruídos de impacto. Anexo 3, limite de tolerância para exposição ao calor, como eu falei para vocês. Depois teve um aqui que foi revogado, aí tem o anexo 5, para quem trabalha com radiação ionizante. Anexo 6, trabalho sob condições hiperbáricas. Anexo 7, radiação não ionizante. Anexo 8, vibração, tudo da NR15, tá? 9, para quem trabalha no frio. 10, para quem trabalha em umidade. Anexo 11, agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho.
Então, por exemplo, quem trabalha em laboratório, né? Anexo 12, limite de tolerância para poeiras minerais, depois tem agentes químicos, benzeno, agentes biológicos, tá? Biológicos, nesse caso aqui, por exemplo, laboratório de microbiologia, tá? Aí vem, gente, então aqui, muito do nosso trabalho numa empresa de alimentos, a gente encontra nessas NRs, tá? NR16, atividades de operações perigosas, aí tem o 17, que é em relação à ergonomia, né? Como que os trabalhadores, o que eles podem fazer, né, para melhorar postura, por exemplo, quando trabalha sentado, tá? Olha aqui, gente, tem bastante, né? Condições de meio ambiente na construção, explosivos, eu vou passar mais rápido aqui, segurança e saúde no trabalho com infláveis e combustíveis, trabalho a céu aberto, segurança ocupacional. Quer falar alguma coisa? Na mineração, contra incêndios, condições sanitárias e de conforto. Essa aqui também é bastante importante, tá, gente? O que pode ser feito para melhorar o conforto dos funcionários, tá? Resíduos industriais, sinalização de segurança. Aqui eu falei para vocês, um dos itens aqui é exatamente os equipamentos de proteção coletiva, tá? Porque é uma forma de minimizar, por exemplo, o risco de queda, tá? Registro de profissional de técnico de segurança do trabalho, aí essa aqui não tem mais, fiscalização e penalidades, e a norma regulamentadora de saúde no trabalho portuário, aquaviário, pesca comercial, em plataformas industriais. Olha lá, eu falei que são 36, né? Tá acabando. Segurança e saúde no trabalho na agricultura, silvicultura, exploração florestal, aquicultura, trabalho em serviços e guia técnicos de riscos biológicos, específico também, trabalho em espaços confinados, fechados, né? Condições do meio ambiente, né? Do trabalho na indústria de construção, preparação e desmonte naval, trabalho em altura, aí tem um manual, né? E a NR36, segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Aí aqui, gente, ó, específico para quem trabalha em frigorífico, né? Abatedouro. E tem um manual de auxílio na interpretação e aplicação dessa norma regulamentadora, número 36, saúde e segurança no trabalho de empresas de abate, processamento de carnes e derivados, tá? E aí tem uma atualização que depois vocês podem conferir, tá? Tem alguma dúvida, gente, por enquanto? Aqui é só as NRs, né? Melissa, Oi. você estava falando aí também, né, sobre a NR, uma coisa assim também que hoje as empresas adotaram muito são a ginástica laboral, né? Sim, relacionada à ergonomia. Isso, que ajuda muito o trabalhador a evitar contusão. Exatamente. Para tirar o estresse, né, muscular. Isso. Isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Sobre os conceitos, né? Vamos saber, então. A gente já falou o que é perigo e que na engenharia de alimentos, no técnico em alimentos, a gente usa muito perigos, né? A palavra perigo biológico, perigo químico, perigo físico, né? Nas NRs, eles usam como risco, tá? E consideram assim, ó, risco considera-se uma ou mais condições de uma variável ou de uma situação com potencial para causar danos. Danos a quem, né? Esses danos podem ser entendidos como lesões a pessoas, avarias em equipamentos ou estruturas, perda de material em processo de produção ou redução da capacidade de desempenho de uma função pré-determinada. Havendo um risco, haverá a possibilidade de ocorrerem efeitos adversos. Aí vai depender de qual risco, né, a pessoa foi exposta e de qual é o tipo de lesão, né, ou lesão, né, que pode ter ocorrido a essas pessoas, né, além dessas avarias que podem ocorrer em equipamentos e em materiais, tá? Então, ó, gente, nas NRs, o perigo fica definido, né, como a exposição a um risco que tende a causar danos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o risco, que é uma ou mais condições, né, de uma situação que possa causar danos, né? O perigo é
expressa a exposição do risco que a pessoa tem, né, e que pode lhe causar um dano. Aí, o que é dano? Diz respeito à gravidade da lesão ou à perda física, funcional ou ergonômica que podem resultar em perda do controle sobre determinado risco, tá? Quer falar alguma coisa? Não. Então, tá. Aí, gente, nas NRs, a gente usa, vê, né, no texto, bastante esse termo, né, limite de tolerância. O que significa limite de tolerância? É a concentração ou a intensidade, olha lá, máxima ou mínima relacionada com a natureza, quer dizer, do que se trata o risco, e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante seu trabalho, certo? Então, limite de tolerância, aí depende desse risco, né? Depende de qual é o risco, para saber a intensidade, se existe uma intensidade máxima ou mínima, né? E o tempo de exposição que se tem em contato com aquele, talvez não em contato direto, mas em contato direto ou indireto com aquele risco, tá? E que não vai lhe causar um dano, tá? Esse é o limite de tolerância, né? Fatores que podem influenciar a saúde do trabalhador, gente. Olha lá. Aqui é mais um resuminho do slide anterior. Vocês estão me escutando? Estou. Eu estou. Tá? É porque apareceu aqui para mim assim, ó, má qualidade da internet. Mas está escutando direitinho, né? Elaine está aí ainda? Elaine? Sebastião, você que ligou. Oi. Você que ligou. Meu microfone. Quer que eu desligue o meu microfone? Não precisa desligar, não. Acho que a Elaine saiu, né? O microfone dela está desligado, está aparecendo para mim desligado. Ah, tá bom. Bom, então, olha, gente, é mais um resumo do slide anterior, né? Fatores que podem influenciar na saúde do trabalhador. Então, o tempo de exposição ao risco, tá? A concentração, a intensidade e a natureza do risco, e tudo isso vai depender da sensibilidade que as pessoas, né? Que o seu organismo, que o seu metabolismo, as condições que essa pessoa tem ao ser exposta a esse determinado risco, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com produtos de limpeza, né? Tem alguns produtos que utilizam diferentes, né, agentes como sanitizante, né? Então, a gente tem quaternário de amônia, próprio álcool, né, 70%, enfim, e muito ainda se usa, por exemplo, o que a gente chama, é conhecido comercialmente como Quiboa, né? E aí a gente tem o hidróxido de sódio de diferentes formas, né? Tem algumas pessoas que quando usa determinados produtos, fica super sensível, a boca fica desidratada, né? Sente os olhos queimar, né? A própria pele fica avermelhada. Isso depende muito da sensibilidade de cada um, tá? Então é importante saber se aquela pessoa exposta, mesmo utilizando os EPIs, mesmo sob limites de tolerância, né? Às vezes ainda assim ela não suporta, né? O seu corpo não aguenta a exposição a determinado risco, mesmo que seja por um período de tempo curto, tá? Então é necessário olhar isso aí, né? E quem faz os treinamentos, quem vê isso aí é o pessoal da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? É a CIPA, né? Aí a gente tem, gente, ó, classificação dos riscos ocupacionais e a padronização das cores correspondentes. Nós vamos ver, né, que, por exemplo, nos mapas de risco, vocês já viram algum mapa de risco aí na empresa de vocês? Em algum lugar que vocês já foram? Sim. Em hospitais, laboratório? No setor, laboratório também, lá da indústria também tem mapa de risco. Isso. Você está em onde mesmo, Sebastião? Eu trabalho na Comigo. É Comigo, né? Da alimentação, isso. Tá, só para lembrar mesmo.
Tem sim. Então, esse pessoal que é designado para essa função, né, eles vão elaborar tudo isso, de acordo com essa coloração, né, com essa simbologia. Então, os riscos de acidentes, eles são descritos na cor azul, né? Isso é colocado em legenda, tá? Para todo mundo saber do que se trata, né? O risco ergonômico na cor amarela, risco biológico, cor marrom, risco químico, cor vermelha, risco físico, cor verde. Ficou muito escuro aí, mas dá para ver que é verde, tá? Então, olha lá, gente, riscos de acidentes. Os riscos mecânicos ou de acidentes ocorrem em função das condições físicas, do ambiente físico de trabalho e tecnológicas impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador. Olha lá, mais uma vez, os riscos de acidentes é qualquer risco mecânico ou propriamente de acidente que pode ocorrer em função das condições físicas, quer dizer, de como está o ambiente físico de trabalho e de condições tecnológicas impróprias para a saúde do trabalhador, né? Colocando em risco a sua saúde, a sua integridade física, nesse caso, que é o risco de acidentes, tá? Tem alguma dúvida aí na definição? Não. Então, vamos continuando. O risco ergonômico. Então, veja bem, tá? O risco de acidentes, coloração azul. Eu precisava ter mudado aqui, né? Aqui é azul, tá? Eu não fiz de propósito, não, porque ali já tem. Então, aqui, ó, azul, tá? Azul. Risco de acidentes, tá bom? O risco ergonômico, olha lá, amarelo. Aqui eu coloquei amarelo, né? Consideram-se agentes ergonômicos todas as situações causadoras de estresse físico e ou psíquico, posturas incorretas, por exemplo, lombalgia, torcicolo e desvios na coluna, tá? Então, estão relacionados aos riscos ergonômicos, tá? Olha lá, aqui tem, tá mais esmiuçado, tá bom? Então, o que pode promover o risco ergonômico? Pode aparecer, né, influenciar na qualidade de vida do trabalhador. Esforço físico intenso, levantamento e transporte, manual de peso. Levantamento e transporte, tira isso aqui, manual de peso, tá? Exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos. Lembra que o risco ergonômico não é somente o estresse físico, mas também psíquico, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, exigência de postura inadequada, tá? Imposição de ritmos excessivos, né? Pressão no trabalho, tá, gente? Trabalho em turno ou noturno, dependendo do caso, né? E relacionado também à jornada prolongada de trabalho, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. O que acontece na indústria, né? Tem as paradas que devem ser obrigatórias, né, para o descanso, dependendo do tempo que o trabalhador fica ali naquela função e de acordo com essas NRs, né, ele precisa fazer essa atividade ergonômica, né, para evitar o estresse físico ou psíquico em determinados locais, né, ou no corpo do trabalhador, tá? De um modo geral, devendo haver uma análise mais detalhada, caso a caso, tais riscos podem causar cansaço, dores musculares, fraqueza, doenças como hipertensão arterial, úlceras, doenças nervosas, agravamento de diabetes, alterações no sono, da libido, da vida social com reflexos na saúde e no comportamento, acidentes, problemas na coluna vertebral, taquicardia, cardiopatia, agravamento na asma, tensão, ansiedade, medo, comportamentos estereotipados. Bom, eu não sou nada, né, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, mas a gente precisa entender que esses riscos, né, relacionados à higiene, gente, trata-se
de composições no ambiente de trabalho, né? Já que a gente sempre preza, por exemplo, pelo bem-estar do funcionário, então também a gente tem que pensar nessas condições ergonômicas, né? Para evitar os riscos que apareçam doenças no trabalhador. Esse risco, então, é um dos mais comuns, né, para o trabalhador, né? Pelo que eu Com estou notando, é o certeza. mais frequente. Ele Com abrange certeza. muitas áreas, muitas partes, né, do trabalhador, da atividade que ele executa. É sim. É muito mais, aparece com muito mais frequência, né? Continuando, aí a gente tem o risco biológico, vamos relembrar aqui. Então, o risco de acidentes é azul, ergonômico amarelo e biológico marrom, ok? O risco biológico, o que pode ser considerado? Agentes biológicos, as bactérias, os fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, né? Micro-organismos e organismos que não condiz com o ambiente de trabalho que se está manipulando, trabalhando, tá? Então, aqui a gente tem alguns agentes. Bactérias, fungos, protozoários, vírus, né? Micro-organismos patogênicos presentes no ambiente de trabalho. Por exemplo, pessoal, quem trabalha na recepção de frangos, né? Que precisa tirar o franguinho lá e colocar nas noras de dentro da caixa, né, de transporte para as noras. Aquele ambiente pode ter, não estou falando que é um local, né, mas pode ser um local com alta incidência de salmonela, né? Alguns estudos já mostraram isso. Não é que está acontecendo, né, gente? Logicamente, a gente não quer salmonela no ambiente de trabalho, né? Mas pode sim ocorrer, tá? Então, nesse ambiente, logicamente, deve ser considerado um risco, né? Então, olha lá, micro-organismos patogênicos, né, como em locais que existem alimentos deteriorados, por exemplo, em cemitérios, né, pessoas que trabalham em cemitérios, diretamente com o esgoto, em laboratórios, em lixos urbanos e industriais, área hospitalar, tá? Então, doenças podem aparecer, algumas delas, né, gente, são inúmeras. Algumas delas aí, infecções intestinais, brucelose, tuberculose, micose, leptospirose, entre tantas outras, tá? Outros agentes, vermes e outros parasitas, né, são seres biológicos causadores de doenças como solitária, esquistossoma, ascaris lumbricoides, tinha que estar em itálico, né? E outras, presentes em esgotos, em fossas, animais doentes. Teníase, causa, né? Teníase verminosa em geral, diarreia, esquistossomose, tá? Continuando, insetos. Nossa, eu tenho que mudar isso aqui, gente. Acho que mudou a conformação aí da coisa. Gente, insetos são seres portadores de micro-organismos patogênicos e substâncias alérgicas e tóxicas, como mosquitos, moscas, abelhas, etc., doentes, né? Eles estão doentes ou carregando algum tipo de doença, né? Consequência: cólera, diarreia, infecção, alergia, irritação, chagas, febre amarela, dengue, tá? Risco físico da cor verde. É porque não tá, né? Eu vou arrumar para passar os slides para vocês, tá? Risco físico, cor verde. Tá em azul aqui, mas é verde. Consideram-se agentes físicos diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, como ruído, vibração, pressão anormal, calor e frio, radiação ionizante, não ionizante e umidade, tá? Tem alguma dúvida, gente? Não, tudo bem. São muitas definições, né, para a gente conhecer. Agente físico, então, o ruído. O que é o ruído? É o barulho ou som indesejável produzidos por máquinas, equipamentos ou processos, né? O que deveria ser feito? Usar protetor auricular, né? E de tempos em tempos, de acordo com a NR, eu não lembro de cor, né? Tem o tempo específico para até um limite, né, de exposição, e depois você sai daquele ambiente para descansar, né? Para tirar o protetor, para não ficar próximo ao ruído, né? Por exemplo, qual que é o dano?
pode causar distúrbios gastrointestinais, irritabilidade, vertigem, nervosismo, aceleração do pulso, aumento de pressão arterial, contração de vasos sanguíneos e músculos, surdez parcial total, impotência sexual. Gente, isso é de acordo com alguns estudos, tá? O ruído, ele pode ser medido, né? Ele deve ser medido pelo... Aqui eu acho que é um vídeo, eu coloquei aqui, ó, gente, depois se vocês quiserem colocar na internet, né? Acho que não vai funcionar aqui, tá vendo? Seriam 2 vídeos aqui. Um que é o decibelímetro e um dosímetro, né? Que faz a medição do ruído, tá? Controle do ruído. Como que se controla? São medidas que devemos tomar no sentido de atenuar o efeito do ruído sobre as pessoas, né? Então, olha lá, ó, o ruído, por exemplo, a gente tem o ruído com exposição da máquina e o homem, né? Exposto a essa máquina, né? Como que a gente faz o controle? Aí a gente tem, primeiro, controlar o ruído na fonte. Então, uma das formas é isolar a máquina, né? Segundo, controlar o ruído no meio, né? No meio como? Alguma forma, dentro de uma sala, por exemplo, né? E o terceiro, no receptor, usando algum tipo de proteção individual, né? Então, olha lá, na fonte, atenuar na fonte geradora do ruído com o objetivo de eliminar, atenuar ou reduzir os níveis do som, tá? No meio, quando não é possível o controle do ruído na fonte ou a redução obtida for insuficiente, então devemos passar a considerar medidas que visem controlar o ruído na sua trajetória de propagação. Aonde está esse ruído, né? Então a gente tem que evitar como? Por exemplo, em uma sala específica para evitar de passar o ruído pelo meio ambiente, tá? Olha lá. Isolando o equipamento, tá bom? Como, por exemplo, material isolante acústico. Outra forma, enclausuramento duplo. Olha lá. Material isolante e material acústico, tá? Controle de ruído no meio com enclausuramento simples com absorção. Aí a gente tem já a própria construção, né? Olha lá, material isolante, tá? É a forma que a gente pode fazer, né? E aí o duplo é por dentro, né? E por fora, com isolante, certo? Aí esse é bom, né, gente? Para isolar mesmo. Mudança da acústica no local. Então, alterando essas condições de propagação do som, podemos diminuir o ruído no local. Para tal, precisamos estudar a situação, né, a máquina, quanto ela emite de ruído, né, e qual é a melhor condição para que esse ruído não atinja o trabalhador, né? Então, evitando que esse ruído influencie no dia a dia do trabalhador, né? Então, olha lá. Então, a máquina, e aí o ruído não chega até o trabalhador, né? Aí no receptor, não pode ser considerado como controle de ruído, mas apenas para eliminar alguns efeitos, né? Quando, por exemplo, uma máquina de grande porte não é possível ser adicionada, né, dentro de uma sala, porque ela tem que trabalhar usando outras fontes, enfim, né? Ela fica num pátio, por exemplo. Né? Existem as formas de controlar o ruído no receptor, né? Mas lembrando que precisa, olha aqui, ó, pode também diminuir o tempo de exposição do trabalhador com a rotação de turnos ou ainda usar as cabines de repouso, certo? Então ali tem um protetor, né, auricular, máquina, o homem e seu protetor, né? Então lembra que o protetor é uma forma de diminuir a gravidade, mas não é suficiente. Mas depende do caso também, né? Agora o outro, gente, o ruído, por exemplo, a gente tem as vibrações, né? Por definição, oscilação, tremor, balanço, movimento vibratório, trepidação, produzida por máquinas e equipamentos, né? Aí tem as consequências, né, gente? Que varia desde alterações musculares, pressão arterial, distúrbios na
na coordenação motora, náusea, úlcera, enjoo, algumas lesões na pele, no caso aqui da radiação não ionizante. Energia eletromagnética se apresenta na forma de raios infravermelhos e ultravioleta, além de micro-ondas e laser, né? Então, pode causar conjuntivite, catarata, câncer, lesões na retina. Por isso, né, gente, logicamente que existe o limite de tolerância. Radiação ionizante, a energia produzida por materiais artificiais que afetam gravemente o organismo humano, como aí tem, né, os elementos químicos, césio, cobalto, o aparelho de raio-x, irídio, etc., pode causar queda de cabelo, mutações genéticas, entre outras. Exposição ao frio. O agente é o frio, né? E por definição, o frio é baixa temperatura utilizada em processos industriais, como câmaras frias, gases refrigerados, né? Pode causar hipotermia, queimaduras, inflamação nas amígdalas, enfim. Aí tem algumas consequências. Exposição ao calor, o agente é o calor, então é quando tem alta temperatura utilizada em processos industriais ou produzido por máquinas, como equipamentos, né, que a gente conhece como caldeira, fundição, siderúrgica, e outros tipos de indústria, tá? Aqui tem mais alguma coisa. Então, causa queimadura, insolação, inflamação nos olhos, entre outras. Outros agentes, né, pressão anormal, atividades que expõem o homem a condição de pressão diferente a uma atmosfera. Por exemplo, em mergulho, né, quem faz mergulho aquático, trabalha em tubulação, pneumática, túneis pressurizados, tá? Aí, consequência, barotrauma. Aí pode ter consequência pulmonar, né, gente? Pode ter espasmo muscular, condições cerebrais também pode ser influenciada. Umidade. São atividades realizadas em ambientes alagados ou encharcados, né? Pode causar doenças respiratórias, tá? Tem alguma dúvida, gente, por enquanto? Então, esses aqui são os que a gente chama de agentes físicos, né? Relacionados ao risco físico, tem coloração verde, tá? Aí a gente tem, ó, então nós passamos aqui. Eu vou voltar bastante, mas só para a gente relembrar. Ixi, foi bastante mesmo, né? Olha lá, gente. Riscos de acidentes, cor azul. Risco ergonômico, cor amarelo. Risco biológico, cor marrom. Risco químico, cor vermelha. Risco físico, cor verde, tá? Então, tá faltando o risco químico, né? Então, vamos passar lá para frente. Peraí, vou sair daqui. Que aí vai mais rápido, né? Ah, vamos aqui, né? Agentes químicos, certo? Consideram-se... Vocês têm alguma dúvida, gente? Não. Então, continuando. Consideram-se agentes químicos ou substâncias compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória na forma de poeira, fumo, névoa, neblina, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. Vias de penetração desses agentes químicos, né? Dos riscos químicos. Via respiratória, inalação pelas vias aéreas, né? Boca e nariz. Via cutânea, absorção pela pele, ou via digestiva, que é pela ingestão do agente químico, tá? O que pode ser considerado como poeira? Então, poeira são, por definição, partículas sólidas suspensas no ar, derivadas de esmerilhamento, trituração, impacto, manejo de materiais, entre outras. Pode causar doenças como silicose, pneumoconiose, asbestose, bicinose, depois a gente procura na internet. Fumos, o que significa? Partículas sólidas suspensas no ar, gerada pelo processo de condensação de vapores metálicos, como chumbo, antimônio, manganês, ferro, entre outros. Pode causar
é de grande toxicidade, podendo causar doença pulmonar, febre de fumo metálico, intoxicação de acordo com o metal e pode causar o saturnismo, tá? Névoa, por definição, partículas líquidas em suspensão derivadas de pintura por pistola, spray, processo de lubrificação. Consequência, irritação nos olhos e de vias aéreas superiores ou outras complicações. Neblina, por definição, partículas finas no ar. Atinge o sistema respiratório, podendo causar dermatite, lesão no pulmão, intoxicação. Fumaça, partículas combinadas com gases originados de combustão incompleta de materiais orgânicos. Pode causar irritabilidade, asfixia, intoxicação, vias aéreas, dos olhos. Vapores, por definição, é a fase gasosa de uma substância que, nas condições normais de temperatura e pressão, é sólida ou líquida, como vapor de gasolina, álcool, benzeno, né? Pode causar problemas no sistema nervoso, na verdade, isso aí pode atrapalhar também o sistema sanguíneo, pressão, tá? Gases, substâncias que nas condições normais de temperatura e pressão estão em estado gasoso, como metano, monóxido de carbono. Consequências, dor de cabeça, náusea, sonolência, convulsão, coma, até levar à morte. Produtos químicos em geral podem englobar qualquer uma das formas de riscos químicos apresentados anteriormente, né? Produtos químicos em geral. Pode ser soda cáustica, alguns ácidos, o cálcio, dependendo da forma que ele está. Podem causar irritação, asfixia, ação anestésica, dependência, etc. Medidas de controle dos agentes químicos. Na fonte, com o sistema de exaustão, né? Quem já foi em laboratório, vocês já foram no laboratório de microbiologia e já viram capela, né? Quando você liga, promove um sistema de exaustão, né? Nos abatedouros, por exemplo, tem também o processo de exaustão, parece ventiladores, né, que vão girando para jogar aquele ar, né, do ambiente ali para fora, né, no sistema de captação. No processo, substituir um produto tóxico por um menos tóxico, por exemplo, né, e no trabalhador, ainda assim, é o uso de EPI. Pessoal, alguma dúvida? Não. Eu vou falar aqui um pouquinho do mapa de risco, porque o mapa de risco é a próxima atividade que vocês vão fazer, tá? Não é para a semana que vem, é para daqui 15 dias, que vai dar dia... Deixa eu olhar aqui. Vai dar dia 7 de fevereiro, tá? Porque semana que vem a gente vai fazer atividade que não foi feita essa semana. Vou até anotar aqui o dia. Seria mesmo para daqui 15 dias, né? Se a aula fosse na semana que vem. Para dia 7/2, tá? Mas eu vou colocar a atividade lá no Moodle. O que é um mapa de risco, então, gente? O mapa, primeiro, né? O mapa de risco, ele, hoje em dia, para que ele é usado? Ele é usado em qualquer local que se tem o trânsito de pessoas, né? Onde há movimentação de pessoas, né? E para que serve o mapa de risco? Para mostrar para pessoas que estão naquele local, naquele ambiente, seja, se você for, por exemplo, num hospital, num laboratório, igual o Sebastião trabalha, né, Comigo, em locais de trânsito, você vai ver o mapa de risco, né? O mapa de risco, ele não quer dizer que ali você vai ter um problema com a sua saúde, né? Pelo contrário, ele quer te mostrar que naquele local o piso é escorregadio, que você tem que ter cuidado ao passar naquele ambiente, ou que tem que haver, por exemplo, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, tá? Olha lá, o mapa de risco surgiu na Itália no final da década de 60. No início da década de 70, o movimento sindical desenvolveu um modelo próprio de atuação na investigação e controle das condições de trabalho pelos próprios trabalhadores. Então, o mapa
mapa de risco se disseminou para o mundo, chegando no Brasil na década de 80. É bem recente, né, pessoal? A realização de mapeamento de risco tornou-se obrigatória para todas as empresas que tenham Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, através da portaria número 5 de 92 do Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador do Ministério do Trabalho. De acordo com, vou tirar aqui de cima, de acordo com o artigo 1º da portaria, cabe às CIPAs, à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a construção dos mapas de risco nos locais de trabalho, né? O que precisa? O que o pessoal que trabalha nessa comissão precisa? Eles precisam ter a planta, né, a planta baixa do local e aonde, por exemplo, estão os equipamentos instalados, né? Aonde tem câmaras frias. Então, precisa da planta baixa daquele local. Por quê? Porque é baseado no que tem naquele local, na quantidade de pessoas que ficam naquele ambiente, que se determinará o risco em determinados locais que o trabalhador estará, né? Através de seus membros, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, deverá ouvir os trabalhadores dos setores para poder contar com a colaboração do Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho. Então, quem mais sabe do que acontece no ambiente do trabalho, né, de trabalho, é quem trabalha naquele local, né? Então, o Sebastião pode falar assim, não, aqui onde eu trabalho é um risco ergonômico, porque o pessoal só fica sentado no computador e trabalha o dia todo, né? Então, naquele ambiente pode ter mais riscos? Pode, mas o risco maior talvez seja esse, né? Pode ter um risco de queda? Sei lá, às vezes pode, né? Aí é acrescentado. E aí você coloca no mapa de risco qual é o risco, né? E também a probabilidade dele ocorrer, se é leve, média ou grande ocorrência, né? Coloca-se uma legenda no mapa de risco para quem estiver olhando saber do que se trata e como prevenir aquele risco que foi determinado pelo mapa, né, por esses trabalhadores, juntamente com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E em uma empresa sem CIPA, então, na ausência da comissão, em caso em que a própria NR5 desobriga o estabelecimento a constituir uma CIPA, o profissional designado é que se encarrega de elaborar o mapa. Então, pode ser, não tem comissão interna de prevenção de acidentes, então não tem CIPA na empresa que você trabalha, mas pode-se, né, uma pessoa fazer ali o mapa de cada ambiente que trabalha, né, e ser, logicamente, depois de ser revisado, né, e verificado, ele pode ser publicado, colocado nas áreas onde o trabalhador está, né, para facilitar para outras pessoas que ali podem aparecer, né. Quem elabora o mapa de riscos? Como a CIPA elabora o mapa, os funcionários eleitos e indicados serão os responsáveis pela elaboração, juntamente com toda a comissão, né? É digno de nota que o próprio item, aí esse é o item, né? Aqui se indica o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança, Medicina do Trabalho deverá assessorar a elaboração deste documento. Então, é em conjunto, né, pessoal, com os trabalhadores daquele local, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e também do Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Certo? Então, é um trabalho realizado por várias pessoas de determinados, né, locais de trabalho dentro desse ambiente. Ai, que susto! Caiu como é que chama isso aqui? Abajur. Todo membro da CIPA passa por um treinamento de 20 horas com carga horária definida, né? Aí tem lá o item, qual é a carga horária, na MR5, desculpa, onde recebem as instruções para atuarem na CIPA, né? Aí, algumas informações que devem ser adicionadas no mapa de risco. Informações gerais. Pode perguntar. Quem está alguma dúvida aí? Ligou o microfone? Não? Alguma dúvida? Então, ó, nós vamos elaborar o nosso mapa de risco, né? E essa é a atividade de vocês. É uma das atividades de vocês, tá? Para elaborar um mapa de risco, vocês
podem pensar numa determinada empresa, né? Ah, eu quero fazer o mapa de risco de um restaurante, quero fazer o mapa de risco de um laboratório de microbiologia. Ah, não sei o que tem no laboratório de microbiologia. Gente, pesquisa no Google, tá? Quero fazer o mapa de risco de uma padaria, de uma indústria de alimentos que processa polpa de fruta, tá? Vocês vão encontrar a planta baixa no Google, tá? E aí, vocês vão elaborar o mapa de risco de vocês. O que precisa ter, né? Se a gente estivesse fazendo oficialmente o mapa de risco. Precisa das informações gerais, né? Qual é o estabelecimento, o CNPJ, as inscrições, onde ele está inscrito, né? Não vira muito aqui, não. Assim, ó, aí. Informações de praxe em empresas ou sociedades. Bom, toda a informação que necessita. Mas a gente não pode poluir visualmente o mapa de risco, porque ele tem que ser claro para quem estiver olhando. Então, essas informações geralmente ficam num cantinho para saber que é daquele estabelecimento, tá? Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, deve constar no mapa de riscos como forma de caracterizar a atividade principal daquele estabelecimento e o seu grau de risco. Então, é um frigorífico, né? É um produtor de polpa de frutas, tá? Responsáveis pela elaboração. Então, quem é responsável pela elaboração? Então, uma inscrição, o símbolo da CIPA ou do designado da empresa, né? Quando não tem a comissão. É importante possuir identificação da direção da empresa, até mesmo como forma de autorização desse mapa. E aí tem a planta baixa, né? O que tem nessa planta baixa? É o layout atualizado que representa fielmente o setor a ser representado pelo mapa, né? Deverão ser indicados os locais de mobiliário. Por quê, gente? De máquinas e equipamentos por conta do risco ergonômico, dos riscos de acidentes, né? Dos riscos físicos, tá? E outros elementos físicos presentes no ambiente, né? Desde que estejam harmonicamente dispostos no mapa e não causem poluição visual que dificulte a visualização das informações mais importantes, como os riscos indicados. Tem locais que tem tanta coisa, né, que quando começa a se elaborar o mapa de risco, é observado que às vezes precisa modificar o layout para melhor trânsito de pessoas, ou fazer uma nova sala com determinados equipamentos, tá? O mapa deve conter, então, a informação formal do setor, por exemplo, setor de controle, setor de produção, setor de laboratório, tá? Os mapas de riscos é uma das formas de informar aos funcionários quais os riscos que eles estão expostos em seu ambiente. Nesse caso, em ambiente onde ele exerce as suas tarefas, em ambiente de trabalho. O mapa deve ficar em local visível, preferindo as entradas dos setores ou locais representados, de forma que todos visualizem essas informações. Muitas vezes, antes de entrar na sala, né, sala do setor de processo, processamento de industrializados, tem lá do lado de fora e também do lado de dentro, para sempre ser relembrado, né? Por exemplo, ali, né? Capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo. Olha lá o tijolo caindo, né? Então tem que se orientar, né? Então, o mapa de risco, o que é? É a representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, sobre a planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial. Então, você pode ter um mapa de risco completão, onde a empresa toda está ali, né, designada, ou por setores, ou por locais, ou por salas, vai depender muito do que a comissão vai estabelecer, tá? Capazes de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores, acidentes, doenças do trabalho. Outra coisa, gente, o mapa tem que ser bem claro, né? Então não adianta colocar muita coisa no mapa que não vai servir de nada, né? Geralmente a gente não lê quando tem pouca coisa, imagina quando tem muito. Concorda? Sim. Olha aqui, gente, isso aqui é da internet, tá? Só peguei para vocês olharem. Aqui fala assim, ó, é um mapa de risco daqueles lanches Habib's, né? Tem na internet, eu peguei aqui como exemplo para vocês. Aqui tem as informações, ó, da empresa, tá vendo como foi falado lá?
E aí tem aqui a planta baixa, né? O que que tem? Por exemplo, aqui tem chapa, aqui é uma copa, fritadeira, forno, câmara, aqui é uma entrega, né? Delivery, tem um playground. Aí cada local desse foi estudado, aqui é a planta baixa da empresa como um todo, né? Gente, é só um exemplo, tá bom? O que que foi identificado aqui, gente? Primeiro, eles colocaram, dependendo do tamanho da bola, a gente tem risco grande, risco médio e risco pequeno, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, no banheiro, tá? Tem uma bola de tamanho, eu acho que é pequeno, né? E qual que é o risco? Risco, eles considerados como, pode ser pequeno, talvez médio, né, gente? Não sei, não dá para saber muito bem, né? Que as bolinhas estão com pouca diferença. Então, vamos chamar aqui de risco médio, vai. Risco biológico, de quê? Bactérias, aí aqui ele identifica que é no lixo sanitário, certo? Por exemplo, no salão de festas, aí a gente tem aqui uma bolinha azul, é um risco de acidente, pode ter queda ou queimaduras quando faz a limpeza da chapa, de fritadeira ou de forno. Por quê? Porque aqui é no salão de festa, mas aqui, ó, tem uma outra bolinha, tá vendo? Azul. Então também foi colocado aqui, ó, queimaduras da limpeza da chapa, da fritadeira e do forno, certo? Tá identificado aqui pelas setas, ó. Beleza, gente? Deu para entender o que é um mapa de risco? Sim. Para vocês fazerem Elis, o seu? Oi. aí vai ser feito, a gente vai fazendo uma folha de papel, aí como é que a gente vai enviar aí para você? Para poder enviar, né, você pode fazer no papel mesmo, ou se você conseguir na internet fazer desenhando, por exemplo, no PowerPoint, se você usar o PowerPoint, o jeito que a gente está aqui, né? Deixa eu sair aqui só para te mostrar, Sebastião. Peraí. Tem mais mapas aqui, agorinha eu volto. Ó, por exemplo, eu vou desenhar aqui, tá? Uma empresa, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu vou em formas, ó. Você pode usar aqui, quem conseguir, né? Vou fazer, sei lá, vamos supor que eu tô imaginando uma empresa, tá? Um restaurante, para ficar mais fácil, só da gente falar. Ó, aí vou desenhar aqui a área. Opa, tem que pegar outra linha. Saiu do lugar, né? Aqui, ó. Ó. Vamos supor que é um retângulo, aonde você quer. Tá vendo? Tem como você fazer isso no PowerPoint e me entregar dessa forma, depois gravar, salvar em PDF. Quem quiser fazer, mas eu não vou fazer isso não, professor, eu vou fazer no papel. Não tem problema não. Vou usar uma planta que eu achei na internet e vou só identificar o nome da empresa e identificar os possíveis riscos, né? Você que vai fazer isso, então você faz. Olha lá, ó. Por exemplo, né? Desenhei aqui. Aí quero começar. Vamos supor que é só um salão, tá? Então você vai aqui e vai colocar o tamanho das bolinhas, ó. Então aqui nesse local tem uma bolinha grande, uma bolinha não sei o quê. Depois você escolhe aqui, né? É o tipo de risco, tá vendo? Dá para fazer no PowerPoint, gente. Entendeu? Sim. Aí você vai pôr a legenda aqui embaixo, né? E num outro, vamos supor que você vai fazer aqui ou no caderno, tá? Aí deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui estava falando do mapa de risco, tá? Eu dei esse exemplo aqui, né? Deixa eu pôr em outro mapa aqui, só para você entender o que mais você precisa fazer, né? Ó, etapas para elaborar o mapa de risco. Já já eu volto aqui, tá? Mas só para mostrar. Ó, aqui, tá vendo? Tem a legenda. Isso aqui que eu quero que vocês observem. Aqui tem um mapa de risco ambiental, né? Aqui, ó, tem a legenda direto no mapa, tá vendo? Quem conseguir fazer direto no mapa, pode. A gradação dos riscos tá um risco grande, médio, pequeno. Olha aqui, ó. O número localizado no interior
do círculo significa a quantidade de funcionários expostos a determinado risco. Então, aqui, ó, aqui tem um risco médio, né? E dentro tem o número 7. Quer dizer que tem 7 trabalhadores nesse ambiente, né? Definição dos riscos. Aí eu tenho bolinha verde, aqui deve ser marrom, né? Amarelo, azul. Então tem aqui, ó, todos os riscos que a gente pode encontrar onde tem bolinha verde. Ruído, vibração, radiação não ionizante, frio, calor, tá? É a legenda. Onde tem extintor de incêndio, eles também adicionaram aqui, né? Ó, onde tem extintor, né? Onde tem gás carbônico, onde tem água pressurizada. E os dados da empresa, tá? Agora, aqui um mapa também é legal colocar, como evita, né? Qual que é a medida preventiva, né? Então, por exemplo, qual que é o risco? O risco é um risco de acidente. O agente é queda. Qual que é a fonte geradora? O vão dos elevadores e escada. Proteção coletiva ou individual? Individual não tem. É proteção coletiva, proteção do vão, né? Qual que é a recomendação? Usar proteção coletiva indicada naquele local. Entendeu? Entendi. Certo? Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho mais do mapa, tá? Aqui, né? O Manu subiu, Thiago? Então, gente, vocês não tem tempinho só para pegar uma água, que a minha acabou? Bem rapidinho aqui, tá? Voltei. Então, aí? Sim. Vamos lá. Olha lá, aqui está falando assim, ó, o mapa de risco ambiental. Tem alguns fatores que devem ser adicionados, né, e verificados. Olha aqui, os fatores são, né, no processo de trabalho, então, materiais que devem ser observados, tá? Mas, gente, deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, materiais, equipamentos, instalações, suprimentos, espaços de trabalho e a forma de organização do trabalho, o arranjo físico do local, né? O ritmo de trabalho, método de trabalho, postura, jornada de trabalho, turnos de trabalho, treinamento, etc. Então, veja bem, vocês vão começar a elaborar um mapa de risco da empresa de vocês, né? Vocês formam a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês vão, por exemplo, fazer um questionário e vão lá perguntar para aquele pessoal que trabalha em determinado setor como ele sente, como que ele trabalha, o que ele faz, quanto tempo, se ele tem treinamento, qual a jornada de trabalho. Para quê, gente? Para identificar o problema naquele ambiente, né? Os objetivos. Conhecer o processo de trabalho no local analisado. Então, conhecer os trabalhadores, o número de trabalhadores, o sexo aqui, né? Na verdade, hoje em dia usa-se gênero, né? Idade, treinamentos profissionais e de segurança e saúde, jornada de trabalho, instrumentos e materiais utilizados, né? As atividades exercidas e o próprio ambiente, tá? Os objetivos é identificar os riscos que existem naquele local, conforme a classificação específica dos riscos ambientais. Também identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, medidas de proteção coletiva, medidas de organização do trabalho, medidas de proteção individual, medidas de higiene e conforto, banheiros, lavatórios, vestiários, armários, bebedouro, refeitório, área de lazer.
Também, identificar os indicadores de saúde, queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos a esses riscos, acidentes de trabalho que já ocorreram naquele local, doenças que já foram diagnosticadas, causas mais frequentes de ausência de trabalho. Então, veja, gente, quem faz um mapa de risco não é simplesmente pegar a planta baixa e começar a fazer, imaginar. Não, tem todo um estudo, uma análise que é feita daquele ambiente, com as pessoas e do próprio ambiente, para fazer o diagnóstico e elaborar um mapa de risco, né, específico para cada local. E conhecer também os levantamentos ambientais que já foram realizados no local. Às vezes já houveram pessoas que iniciaram o trabalho, né, que possam auxiliar a descobrir quais são esses riscos que podem acontecer. Às vezes já foi feito, né? Olha aqui, gente, conhecendo o ambiente de trabalho. Olha como é interessante esse local, né? Tem de tudo, né? Tem churrasqueira, sei lá o que é isso aqui, parece uma churrasqueira, é um torno, né? Ai, ai. Um torno, caixas, tem pessoas no escritório. Olha esse ventilador aqui, como que tá ligado. Mas, gente, isso aqui é um lugar, né, que se a gente fosse fazer um mapa de risco, tudo ia ser grande risco e tudo muito exagerado, né? Então, a gente precisa conhecer o ambiente de trabalho que a gente se encontra, né? Etapas para a elaboração, então, do mapa de risco. Conhecer, primeiramente, o processo de trabalho no local analisado. O que se faz naquele ambiente, né? Identificar os riscos de trabalho, né, no local de trabalho, conforme a classificação da tabela 1 do anexo 4 da NR5, é onde fala dos riscos, né? Então, quais são os riscos? Aqui tem um resumo, né? Na tabela lá do anexo 4 da NR5 fala isso. Ó, o grupo verde, que é do risco físico, a gente já falou, né? Ruído, vibração, radiação, temperaturas, pressão, umidade. Grupo 2, vermelho, químicos, poeira, fumos, gases, vapores, substâncias, compostos. Marrom, biológicos, riscos biológicos, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Está em local específico aqui, né? Porque depende do local de trabalho. Amarelo são os ergonômicos, esforço físico, posição forçada, monotonia, jornada prolongada. Então, tudo de acordo com o NR, né? E azul, riscos de acidentes, arranjo físico inadequado, ferramentas defeituosas, iluminação inadequada, armazenamento inadequado, tá? Então, é só olhar na NR. Aí depois, identificar os riscos existentes no local de trabalho, né? Como? Quais são as dificuldades de operacionalização? Se for carga química, que tipo que é, né, de carga química, de agente químico? Na operação de máquinas, qual é a máquina utilizada? Qual o tipo de proteção oferecida, né? E tem que conhecer, na verdade, né, a carga que você está carregando. Sem conhecer, você pode estar exposto a um risco mais grave ainda, né? Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Então, quem vai fazer isso? Quem pode identificar as medidas preventivas? Lógico que a comissão, né, de interno de prevenção de acidentes, né? Aí vai fazer um controle médico. Esse pessoal, né, que trabalha naquele local, eles devem ter o EPI, né? Quais são as normas de segurança para aquele local? Tem que ser feito treinamento, deve ser feito inspeções regulares, por exemplo, quando existe, além dos equipamentos de proteção individual, também os de coletiva, né? Os de proteção coletiva. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. Por exemplo, se já foi monitorado os agentes químicos, os agentes físicos, antiergonômicos, os biológicos, os riscos de acidentes. Aí, como elaborar, né, o mapa de risco sobre o layout da empresa? De acordo com o anexo 4, não define os parâmetros para classificar os riscos em grandezas proporcionais às suas intensidades. Definimos como prática um critério dentro
de uma certa coerência. Então, se você tem exposição exacerbada a listeria monocitógenes, talvez você, né, quando você está elaborando, juntamente com a comissão, vocês vão identificar que nesse local é um risco grande de um agente biológico, tá? Então, olha lá, gente. Então, é mais ou menos considerado como risco pequeno, né? Alguns agentes físicos, tá? Como capacidade de agressão, quando os agentes existem no ambiente com concentração e intensidade, que a agressão, as pessoas podem ser consideradas desprezíveis. Médio, quando as condições dos locais, quando a pessoa está exposta ao ambiente abaixo dos limites toleráveis para as pessoas, mas ainda pode causar desconforto, né? E aí a gente tem de grande potencial de ocorrência, né? Quando existe um limite acima daquele tolerável, né? Mas que o organismo humano estará protegido por proteção individual coletiva, né? Ou na fonte, ou no meio, ou individualmente, ou em todos os casos, né? Ou quando não existem dados precisos como concentração, intensidade, tempo de exposição, dependendo do ambiente que você está, por exemplo, numa mina, né? Você não sabe o que vai ter ali dentro, tá? Olha lá, gente, etapas para elaboração, então, do mapa de risco, continuando, né? Então, tem que registrar diferentemente por grupos os fatores de risco e utilizar para isso círculos e cores, né? Então, veja, a legenda das cores, que a gente já falou, né? Nós já falamos sobre as cores, e do tamanho dos círculos também já falamos, né? Pode ser, então, o risco grande 1, o risco médio 2, aqui tá 3, né? E risco pequeno 3. Ou se não, eu quero colocar risco pequeno 1, risco médio 2, risco grande 3. Aí depende de como você vai colocar na legenda, né? E dentro, se tem algum número dentro do círculo, o número de pessoas que pode estar naquele local, né? Também, gente, você pode, por exemplo, um risco médio de fagulhas e cortes, de postura incorreta, gases e poeira, ruído e calor. Você pode usar o mesmo círculo, dividindo ele, por exemplo, aqui em 4 vezes, né? Em 4 partes, em 2 partes, né? Dependendo do risco que está naquele local, para diminuir a quantidade de bolinhas que você vai colocar no local, né? Nesse caso aqui, nesse círculo, né? Ao invés de colocar riscos médios, azul, amarelo, vermelho e verde, você fez dividido em 4 partes, que aí todo mundo vai saber que é um risco médio para cada ponto daquele, tá? Deu para entender? Sim. Aí mais alguns exemplos de mapa de risco, só para a gente entender um pouquinho, né? Nossa, tá tão claro. Esse aqui eu vou passar porque tá ruim. Aqui tem um bem grandão, né? Aqui tem os riscos, né? As definições. Eu não sei o que aconteceu, eu tava dando para ver melhor. E aí tem o layout da empresa, tá? Ó, aqui a legenda, né? Os riscos, o tipo de risco, né? O tamanho, né? A gravidade e as medidas preventivas de cada local. Já tinha mostrado. Aqui tem uma outra situação, né? Uma outra forma de representação, né? Mas pelo layout completo, né? Do local, tá? E o exercício da semana é elaborar um mapa de risco, né? Mostrar qual é a empresa, qual é o local de manipulação de alimentos que você vai elaborar o mapa de risco. Vocês podem fazer isso em dupla, tá? Pode fazer à mão, pode ser no caderno, colocando legenda, pode ser como eu mostrei, usando o PowerPoint, né? Você tem como fazer isso também, tá bom? E, vou fazer no caderno. Tira foto e pode mandar lá no item tarefa, tá bom? E para complementar o mapa de risco, eu quero que vocês façam uma pesquisa, escrevam com a mão de vocês, tá? Sobre o que são os equipamentos de proteção individual e o que podem ser os equipamentos de proteção coletiva. Aí a gente fecha essa parte de riscos ambientais. Beleza?
Para fazer o mapa de risco. O mapa de risco e a pesquisa sobre equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Certinho, pessoal? Certinho. Só colocando aqui. E isso é para quando? Para o dia 7 de fevereiro. Dia 31, semana que vem, é a apresentação dos grupos, tá? Eu adiantei a aula porque o pessoal não participou. Tá bom? Sim. E o Beleza? resumo do 5S é para amanhã, às 19 horas. Até amanhã. Até amanhã, horas, 19. Né? Exatamente. Isso. Sim. Beleza, Tudo bem. gente? Tem alguma dúvida, pessoal? Mais alguma? Deixa eu falar uma coisa. Se apresentarem algumas dúvidas, eu posso fazer o mapa com vocês, se vocês quiserem, em algum momento. Pode ser até na próxima aula, tá? Ou em algum horário que vocês quiserem alguma explicação, tá? É só me falar lá no grupo, me chamar, que eu faço com vocês, tá? Vou parar a Melissa, gravação. se eu fizer o mapa de risco, eu posso mandar antes de eu enviar para você dar uma olhada, para ver se está faltando alguma coisa, para complementar? Pode sim. Tudo bem. Sim. Então. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar, pode ser no WhatsApp, eu abro, dou uma olhada e tiro a dúvida de você, se for alguma coisa urgente. Senão, a gente pode até marcar aqui de encontrar e eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Tudo bem. Tá bom? Eu vou parar a gravação, tá, gente?